O peso da culpa está te travando? Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas, onde eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Ontem nós nos falamos sobre autorresponsabilidade, que é a nossa capacidade de nos responsabilizarmos por aquilo que acontece em nossas vidas, que é derivado de nossas escolhas, de nossos atos ou de nossas ações. Assumir a responsabilidade por nossas escolhas é diferente de culpa. A culpa é um dos sentimentos de mais baixa frequência nas escalas das emoções. Esse sentimento, ele trava a nossa vida em todas as áreas, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, afeta a nossa saúde e perturba o nosso espírito. Quantas vezes nós ficamos nos julgando e nos culpando por coisas que aconteceram no passado e que não há como a gente voltar atrás. Eu mesma, por muito tempo, sofri porque eu me sentia culpada por não ter sido uma mãe melhor, por não ter sido uma esposa melhor ou uma filha melhor. Isso acabava me atrapalhando e roubando a minha paz. Precisamos aprender a pedir perdão e nos perdoarmos, pois naquele momento era o que a gente sabia fazer, com a consciência que nós tínhamos, era o que a gente faria. Com a consciência e a vivência que a gente tem hoje, com certeza a gente faria tudo diferente. A falta de perdão nos faz carregar culpa, e para que a gente possa ter paz no coração, a gente precisa livrar-nos desse peso. Também às vezes a gente sente peso, a gente sente culpa, a gente se arrepende e continua cometendo os mesmos erros. Também não adianta, porque não adianta a gente querer ser alguém novo, alguém limpo, se a gente estiver carregando sujeira. A culpa nos corrompe até os ossos. O nosso corpo sofre, a nossa alma sofre e a gente vai definhando, ou seja, as nossas forças se esgotam. Em 1 João 1:9 nós temos que, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, Deus nos perdoa, mas como eu já falei, não nos exime da responsabilidade que a gente tem que arcar do banquete de consequências dos nossos erros. Em Salmo 32, 1:5 encontramos: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribuiu culpa e a quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Como que a gente se livra da culpa, então? Pedindo perdão a Deus, perdoando os outros e nos perdoando. Lembrando que perdoar não vai fazer com que a gente esqueça, mas trará alívio para a alma. Perdoar também não significa continuar a conviver junto, pois a gente precisa escolher com quem a gente quer andar. Em Mateus 18, 21-35 encontramos: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não lhes digo até 7, até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer conta com seus servos, e começando a fazer contas, foi apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo como pagar, o Senhor mandou dizer a ele que ele e a sua mulher fossem vendidos com tudo o que ele tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, disse: Senhor, seja generoso comigo e tudo pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, soltou e perdoou as dívidas. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocando, dizia: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava, dizendo: seja generoso para comigo e tudo lhe pagarei. Ele, porém, não quis, antes colocou na prisão, até que pagasse a sua dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia,
contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse: servo malvado, perdoei aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse aquilo que lhe devia. Assim também fará o nosso Pai Celestial, se do coração não perdoastes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Ou seja, na oração a gente encontra: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E muitas vezes a gente quer que Deus nos perdoe, mas a gente não perdoa os nossos irmãos, aquelas pessoas que erraram com a gente. Então não adianta a gente querer pedir perdão se a gente não tiver capacidade de perdoar os outros. Quando Jesus diz que o Senhor o entregou aos atormentadores, quem são esses atormentadores? Os atormentadores são os pesos da culpa que nos atormentam e nos roubam a paz. Por isso a gente precisa aprender a perdoar. Como a gente pode saber se os nossos pecados foram perdoados? Quando a gente não sente mais o peso da culpa, quando aquilo já não nos incomoda mais, porque o perdão é libertador, seja quando a gente perdoa alguém, quando a gente é perdoado ou quando a gente nos perdoa também. Como você vai saber se perdoamos de verdade? Eu devolvo para você uma outra pergunta. O que você sentiria se essa pessoa que te magoou e que você perdoou fosse mais bem-sucedida que você? Eu deixo para você essa reflexão para você pensar. Se você está gostando dessas séries Manhãs Produtivas, onde eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve nesse canal, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outra pessoa. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e até amanhã.